O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de análise sobre a retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria tem 5 dias para se manifestar sobre a notícia crime que atribui ao parlamentar crimes contra a soberania nacional. A solicitação desse pedido partiu do líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, e do deputado Rogério Corrêa, do PT, que pedem a investigação criminal do Eduardo Bolsonaro. Como é que foi a repercussão no mundo político dessa informação e qual a sua análise, Ângelo, sobre esse caso? A gente tem até um vídeo que o Eduardo Bolsonaro fala sobre isso. Vamos colocar o vídeo, então? Coloca o vídeo para a gente ver o que o próprio deputado disse. Na sequência, a gente tem um comentário do Ângelo. Vamos acompanhar. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora, Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a apreensão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Bom, Ângelo Farias, a sua análise sobre esse fato, Ângelo? Como diz, são falas duras, né, do Eduardo, porque essa notícia estourou na última sexta-feira, né, ali na prévia do Carnaval, quando o Moraes pediu à Procuradoria-Geral da República um parecer para poder prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, ou seja, um deputado federal de mandato, né, alegando que ele estava fazendo lobby ou estava agindo contra a pátria quando ele vai para os Estados Unidos e explica para os americanos o que está acontecendo no Brasil. Quando a gente vê um filme brasileiro ganhando o Oscar, né, retratando uma história da ditadura, como a gente viu agora, ninguém quer viver aquele período mais. Ninguém quer viver um período de ditadura, onde as pessoas eram assassinadas, as pessoas desapareciam, né, eram torturadas. Mas hoje a gente vive uma ditadura velada pelo Supremo Tribunal Federal, feita pelo Alexandre de Moraes, né, que cala políticos, censura redes sociais. Você vê um deputado na sua imunidade parlamentar, indo a outro país, declara o que está acontecendo no Brasil, e ele vai lá e pede para prender o passaporte, quando ele mesmo é o juiz do caso, quando ele mesmo condena. Ou seja, qual é a democracia, qual é a imparcialidade da justiça brasileira diante de uma situação como essa, né? Então, acho que o Eduardo Bolsonaro está correto. O parlamentar tem todo o direito de divulgar e fazer e explicar o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode naturalizar o que vem acontecendo hoje, né? Essa história que a gente vem acompanhando nos últimos anos de perseguição ao Bolsonaro quanto presidente. Veja quantas interferências foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal dentro do governo Bolsonaro. E hoje, por que não tem mais, né? Se a gente for observar, estava vendo a matéria da própria Folha de São Paulo essa semana, dos encontros, né, das combinações do Supremo com o governo federal para tomar decisões. Ou seja, tudo alinhado, né? Tem que ser tudo casado para poder as coisas, né, estarem tudo acordadas. Então, não é isso que o Supremo foi criado. O Supremo foi criado com outra finalidade, que não foi essa de ser política, né, de viver ali interferindo nas relações executivas do país, como vem acontecendo, principalmente politicamente. Então, o Eduardo Bolsonaro traz à tona o que vem acontecendo no Brasil. Agora, eu não vejo, né, o pessoal da esquerda, por exemplo, for a ONU denunciar o que aconteceu com Lula e culpar o Sérgio Moro naquela época. E a ONU foi lá, depois de anos, e considerou que o Sérgio Moro foi parcial, né, não foi imparcial.
e também foram ao Conselho Interamericano, né, para poder também recorrer dessas decisões da Lava Jato. Ou seja, a esquerda pode tudo, a direita não pode falar nada, que tem que ser censurado. Então esse é o país que nós temos hoje. É vergonhoso, né? É uma hipocrisia que a gente assiste na política brasileira e o que acontece com o Supremo Tribunal Federal hoje, que existe uma perseguição clara, né, do Alexandre de Moraes com a ala política brasileira que tem no país. E ninguém pode esconder isso, né? Está na cara de todo mundo. Só não quer ver quem não quer. Só não quer enxergar quem torce contra esse grupo, contra esse lado político brasileiro. Mas se a gente for observar eticamente, moralmente e judicialmente, está tudo errado. Não existe um juiz, como ele bem colocou aí, é o mesmo juiz que está como vítima do caso, ser o juiz do caso. Inclusive o Supremo essa semana fez, nos últimos dias, mais uma vergonha, né? Aprovaram lá, por maioria, que agora o juiz pode julgar casos de parentes. Imagine você, o juiz recebendo o caso de um parente, qual decisão ele vai tomar? Contra ou a favor? Então esse é o nosso Brasil que a gente vem assistindo, viu, Abdias? De um confronto político sem igual e onde os órgãos que deveriam praticamente botar um pouco de água fria, né, e regular as coisas, continuam botando mais fogo, que é o Supremo Tribunal Federal através do Alexandre de Moraes. Pois é, Ângelo Faria, situação complicada, né? O judiciário cada vez mais questionável diante de um cenário de polarização no Brasil. Fica esse fogo sempre aceso, né? Esse fogo aí, ao invés da bandeira branca da paz, pelo contrário, vai se acirrando cada vez mais essa disputa em um ano pré-eleitoral, né? Que é 2025, ano que vem a gente tem eleição geral no nosso país e claro que cada decisão vai influenciando para um lado ou para o outro.